Começar a nossa aula sobre estrutura e composição da atmosfera terrestre. A atmosfera a gente considera, pelo menos a parte relevante, diferencia, né, do espaço onde os satélites podem orbitar sem colidir muito com partículas, né, que seriam as moléculas, teria que ser pelo menos 100 quilômetros. Agora, para nós, o relevante, obviamente, é a troposfera, que são os primeiros 10 quilômetros. Você percebe que, devido à compressão da atmosfera aqui na região baixa, a pressão muda muito rapidamente nos primeiros 10 quilômetros. De fato, os seres humanos nem conseguem viver em qualquer parte da troposfera. Eles, mais ou menos, se conseguem viver até, no máximo, 5 quilômetros de altura. Daria mais ou menos essa pressão aqui. As unidades de pressão aqui estão em hectopascal, porque numericamente hectopascal corresponde ao milibar, que tradicionalmente era o que se utilizava como medida de pressão. Daí você pode ver que o milibar, ou no caso o bar, era calculado de tal maneira que um bar fosse aproximadamente a pressão, ao próximo da pressão ao nível do mar. Que é, na verdade, 1013 em média. Mas 1000 é uma boa aproximação. E o hectopascal coincide com essa medida, são 100 pascal. Então você diria que a pressão ao nível do mar está na ordem de 100.000 pascal ou 1000 hectopascal. A região da troposfera, caracterizada por decréscimo da temperatura com a altitude, e a estratosfera. Eu vou explicar por que elas ficam assim separadas, mas é para ver que caso a temperatura para de decrescer com a altitude e começa até a crescer, e depois você tem a mesosfera, onde de novo você tem uma taxa de variação da temperatura com a altura que é novamente negativa. Depois vem a termosfera, mas aqui realmente o efeito é que você tem simplesmente moléculas de gases atmosféricos bastante separadas entre si e são sujeitas ao efeito de radiação, né, que vem de fora. Ou seja, todas elas são sujeitas à radiação, mas aqui elas têm realmente pouquíssimo, ou seja, elas podem. Muita coisa pode acontecer com elas sem ter nenhum tipo de algo que possa mantê-las. Na troposfera, que é o nosso ponto de interesse, onde tem os processos termodinâmicos, obviamente, como toda a atmosfera tem expansão, compressão, convecção, você tem que lembrar que é um fluido compressível. Diferentes pressões implicam diferente compressão do ar atmosférico. Primeiramente, a gente vai tentar analisar a estática do ar e esse efeito da compressão do ar da atmosfera, porque, por exemplo, uma parcela que seria considera uma seção reta de área unitária, né, 1 metro quadrado, e com uma altura ΔZ. Por que isso ficaria no lugar? Obviamente que isso aqui tem peso, está sob ação gravitacional, mas você tem que concluir que a pressão embaixo não é a mesma que a pressão em cima, mesmo que seja muito pequeno a largura, né, a profundidade dessa pequena área. O volume seria área vezes altura, então como a área é 1 metro quadrado e a altura é dz, então fica 1 que multiplica dz em metros cúbicos. A massa, né, entre essas duas alturas vai ser simplesmente densidade multiplicado por volume. No caso, a densidade dessa parcela. Então fica densidade ρ que multiplica dz, que é o valor numérico do volume que a gente viu na linha de cima.
Então aqui você tem a massa total. A massa você vê aqui pelas unidades, que a densidade seria massa por volume, então seria quilogramas por metro cúbico. dz, que é multiplicado por 1, que era a área, né? dz total é o valor numérico do volume. A massa fica em quilogramas, porque dz está em metros cúbicos. Então a força gravitacional agindo sobre a parcela vai ser mg, né? A força peso, vai ser ρg dz. Então g é a aceleração da gravidade. Aqui para nós, mesmo que você considere vários quilômetros, né, até bastantes quilômetros, o G não muda muito. Tem que lembrar que o tamanho da Terra, né, o raio da Terra, são 6.400 quilômetros. Então, 10, 20 ou 30 quilômetros não faz muita diferença. Considere que a pressão entre essas duas alturas sofre uma variação dP, que é uma pequena variação. Tem uma pressão para cima na face inferior, que vai ser um pouquinho maior do que a pressão para baixo na face superior. Essa diferença seria dP. Então a força resultante para cima seria pressão em cima menos pressão embaixo, tudo multiplicado por área horizontal. Por quê? Porque pressão multiplicado por área é igual a força, inclusive do ponto de vista de unidades, né? A pressão ela é definida como força por área, ou força sobre área. Bom, então aqui você tem diferença das pressões, seria pressão em cima menos pressão embaixo, vezes a área horizontal, a seção transversal, e o resultado é menos dP. Para você pensar no equilíbrio, pensando que aquela parcela não está sendo nem acelerada, nem não está sendo acelerada, a força para cima vai ser igual à força para baixo. Então, menos dP vai ser densidade vezes dz, que é a massa, vezes a gravidade. Então, a famosa equação hidrostática para fluidos compressíveis, né? Ou que na verdade é para todos, só que no caso de fluidos compressíveis tem que levar em conta que a densidade é variável. Então você tem que dP dz é menos densidade gravidade. Então, na ausência de aceleração vertical, a variação da pressão com a altura depende da densidade. Isso significa que uma distância vertical entre duas superfícies de pressão será tanto maior quanto menor a densidade entre elas. Isso você pode verificar aplicando a integral em dz dos dois lados, só que lembrando que do lado esquerdo você tinha dp dz. Então você, ao integrar em dz, o que vai acontecer é que é como se você estivesse simplesmente integrando em dp. E os limites têm que mudar. Em vez de você integrar entre z e z mais h, nesse caso, se reduz a integral entre P, que corresponde à altura Z, e P, que corresponde à altura Z mais H. Essa integral aqui ela é muito simples, ela te dá simplesmente a diferença em pressão entre os dois níveis. Do outro lado, você está integrando a densidade multiplicada pela gravidade. E aqui você tem, então, a largura da camada, que seria H. Separando para a largura da camada, você pode escrever a altura da camada vai ser simplesmente a diferença na pressão dividido por densidade média vezes gravidade. Isso significa que se a densidade, quanto maior for a densidade, menor a profundidade da camada, o que em inglês seria chamado de thickness, né? Ou seja, seria a espessura de uma camada entre dois níveis de pressão. Obviamente que a densidade média você pode obter simplesmente dessa mesma integral, dividindo depois pela largura em questão, ou pela espessura H.
Então vamos discutir agora a questão dos processos adiabáticos, porque uma pergunta que teria sido muito razoável seria: como é possível que a temperatura na parte de baixo seja mais quente que na parte de cima e isso não cause que o ar quente simplesmente suba, né, e resolva essa diferença? De fato, o que acontece, primeiramente, a gente vai falar que qualquer subida de ar vai resultar em expansão. E num processo adiabático, se você permite o ar se expandir, ele se resfria, do mesmo jeito que se você comprimir ele, ele se aquece. Se o ar tivesse total liberdade de se movimentar para cima e para baixo, ou seja, digamos que você tem uma região onde o ar circula, né, faz uma circulação assim, vertical para cima e para baixo, podendo se misturar, você teria já um gradiente térmico na vertical. Você perderia 9,8 graus centímetros por cada quilômetro que você subisse. Isso eu estou dizendo para a região mais baixa da atmosfera, que seria para os primeiros 1.000, 2.000 quilômetros. Então, no caso, você permitir que o ar se misture completamente nos primeiros 1.000 quilômetros, você teria esse efeito. Agora vamos explicar como esse efeito, por que esse efeito acontece. O problema é que você está falando de temperatura daquela que a gente mede com o termômetro. E essa sim, ela depende da pressão, então não representa o estado real por completo. Então, você, para entender isso, você tem que pensar que para o ar seco, todo o calor adicionado de que ele se distribui entre um efeito que iria para temperatura e outro efeito que iria ou para volume ou para pressão. Aqui, alfa representa volume, só que é volume por unidade de massa, né? É similar à densidade, que também é uma unidade, é uma grandeza que depende da massa, mas no caso, a alfa é o inverso da densidade. Quando se diz aqui temperatura absoluta, é que você tem que trabalhar em Kelvin. Kelvin sofre a mesma variação que Celsius, mas o zero é diferenciado. Por exemplo, o zero de graus Celsius equivale a 273,15 Kelvin. No processo adiabático, ou seja, não havendo troca de calor dessa parcela com o ambiente, o dq fica zero. Então, repetimos essa equação aqui, deixando dq como sendo zero. Isso nos mostra que, isolando o dt dessa equação aqui em cima, você percebe que, bom, é claro, o alfa vai variar, mas porque ele é volume específico. Mas, mesmo assim, dá para ver que uma queda na pressão implica numa queda da temperatura. Por isso, a gente utiliza muitas vezes a temperatura potencial. Ela corrige o efeito da pressão, permite comparação entre massas de ar. A ideia da temperatura potencial é você escolher um nível de referência, vamos pensar assim, como se fosse, sempre pense em 1.000 hectopascal, que basicamente é a definição corrente de temperatura potencial, seria a temperatura que a parcela de ar teria a 1.000 hectopascal. E você tem uma parcela de ar que está na temperatura T e na pressão P. Então, esse θ, a pessoa simplesmente podia ter escrito simplesmente T maiúsculo índice 1.000, mas a tradição é chamar ela de θ.
você parte da equação de gases ideais, lembra? PV é igual a nRT. Só que aqui o que está sendo feito é que você está dizendo PV dividido por massa, e aqui seria, ou seja, seria massa unitária, né? PV. E aqui, em vez de você utilizar o R universal, você utiliza o R específico do gás em questão. A diferença entre o R específico e o R universal é apenas a massa molecular, ou a massa molar, no caso. Então, em vez de N, o que você teria era M, só que como está trabalhando com massa unitária, fica simplificado dessa maneira. Daqui você retira aqui alfa RT sobre P, e você pode simplesmente então voltar na equação anterior. Na equação anterior você tinha CP/dt menos alfa dp, né? Voltei na equação CP/dt igual a CP, volta o CP para cá, né? CP/dt igual a alfa dp. Você teria isso. Dividindo tudo pela temperatura, você vai ter Cp dt sobre T igual a R dp sobre P. Isso permite que a gente integre de um lado entre a temperatura, as temperaturas, né, entre a temperatura na pressão de referência e a temperatura na pressão da parcela, a temperatura da parcela, né? E, de novo, a pressão onde a parcela está e a pressão de referência. Como Cp e R podem ser aproximados constantes, pelo menos dentro das... você se manter dentro dos limites das temperaturas típicas atmosféricas, especialmente o Cp, né, que ele poderia mudar se você trabalhasse com temperaturas muito elevadas. Mas no final você tem como resultado, né, ln de T sobre T, e aí finalmente você teria, né, que a temperatura potencial nada mais é do que a temperatura da parcela quando sofrendo essa correção devido, ou seja, a temperatura da parcela multiplicada por esse fator de correção devido à pressão. Observe que se a parcela já estiver na pressão de referência, isto aqui daria 1, né? Na pressão de 1000 milibares, seria 1000 sobre 1000, isso aqui daria 1, e aí não teria efeito, ou seja, a temperatura potencial seria a mesma. Mas toda vez que você vai para uma pressão mais baixa, você teria que esse resultado aqui daria menos do que 1 elevado a essa potência, mas daria alguma coisa menos do que 1. Peraí, não, a pressão aqui é menor. Desculpa, a pressão aqui é menor. Você teria um número maior do que 1 elevado a essa potência. Isso aqui é na casa de 8, isso aqui eu não lembro quanto é que é, tem que ver. Mas basicamente é o número aqui que vai ser maior do que 1, e você teria então o devido aumento na temperatura. Então você teria a temperatura potencial nada mais é do que uma temperatura que está corrigida pelo efeito da pressão. Esse aqui estaria o efeito onde você veria essa queda de temperatura de 9,8 graus por quilômetro. Se você considerar a taxa de variação da pressão com a altura na região baixa da atmosfera, ou seja, nos primeiros quilômetros.
próximo à superfície. Então, pressão diminui, a parcela esfria por expansão, e você tem a temperatura potencial. Então, o que eu tinha dito antes, como sendo a situação que eu tinha apresentado anteriormente aqui, que eu disse que isso ocorreria se você tivesse um ar livre para circular para cima e para baixo e se misturar, é isso que aconteceria, ou seja, você teria devido àquele efeito, você experimentaria para cada quilômetro de subida uma queda de 9,8 graus. A atmosfera média sofre uma queda de temperatura na casa de 6,5 graus por quilômetro. Isso significa que, do ponto de vista de θ, a atmosfera média ela tem mais, ou seja, o θ cresce, na verdade, 3,3 graus por quilômetro. Ou seja, do ponto de vista de θ, a atmosfera é bastante estável. Ou seja, você tem na região próxima ao solo, talvez não tão próximo, mas em altitudes baixas, um θ menor do que o que você teria, por exemplo, numa altura mais elevada. Agora a gente vai discutir outras situações que acontecem, né? Como, por exemplo, a questão da estabilidade. Então, quando você discute estabilidade, você discute ela com θ e não com temperatura, ou seja, sempre com temperatura potencial. Então, aqui, nesse exemplo, esses aqui não vamos mexer neles por enquanto. Vamos focar aqui. É pensar, olha só, entre 310 e 290, então aqui está próximo de 300. Só para você ter uma ideia, 300 Kelvin são aproximadamente 27 graus. E aqui você vê que, inclusive, muito coladinho ao solo, a θ até aumenta. Isso aqui não dura muito, porque se o θ é mais alto embaixo do que em cima, qualquer perturbação retira esse ar daqui e ele não volta, ele se mistura por aqui, né? Ele não voltaria. Então, isso aqui seria efeito do aquecimento solar no solo. Mas aqui você tem, isso aqui está representando uma camada, vamos aqui onde o θ é neutro, você vê que ele é constante com a altura, uma camada muito bem misturada, ou seja, uma camada que recebeu que devido à turbulência que seja, se misturou bem. E aqui você tem uma região onde esse ar não se misturou e a temperatura potencial volta a crescer no seu crescimento habitual, né, com a altura. Ou seja, o ar mais quente tende a ficar mais para cima mesmo. Quente no sentido de temperatura potencial. Lembra que sempre se você pensar do ponto de vista de temperatura T, não, ele está sempre mais frio. Mas do ponto de vista de temperatura potencial, ele estaria. Aqui você tem os conceitos de estabilidade, nossa estabilidade em relação a você perturbar a parcela. Aqui um exemplo, por exemplo, se eu pego a parcela que está aqui nessa altitude Z1 e ela está na temperatura potencial, na pressão 1 e na temperatura 1. Ela, ao se elevar, ela expande, mas carrega junto o θ. Ou seja, a temperatura potencial é algo que se conserva com a mudança de altitude, né, ou variação de pressão. Você vê que aqui tudo mudou. Aqui no ambiente, né, no ambiente você tem altura 2, pressão 2, temperatura 2 e temperatura potencial 2.
A parcela em si, ela não acompanhou a temperatura, porque ela mudou de temperatura 1 para temperatura 3, que provavelmente fica sendo diferente da temperatura 2. Né? Ela obrigatoriamente vai estar na mesma pressão 2 desse ar aqui ambiente. Seria estável, no caso, que ao retirar a parcela daqui, ela ficasse mais fria, ou seja, o T3 dela ficaria mais fria do que a temperatura ambiente em volta dela. Isso faria ela cair de novo. Seria um caso instável se ao movimentar ela ficasse mais quente do que ar aqui em volta, e isso levaria ela a flutuar ainda mais, né? Continuar o movimento. Observe que comparação de temperatura serve quando você está no mesmo nível, ou seja, essa parcela está na pressão P2, você pode comparar essa temperatura em relação ao ambiente. Quando você quer comparar parcelas em pressões diferentes, aí para compará-las, o que vale a pena é a temperatura potencial. Ou seja, no mesmo nível, é muito simples, é só você dizer que T3 é menor que T2, você já sabe que essa parcela vai descer. Né? Bom, a instabilidade gera movimento vertical e isso gera uma formação de nuvens, o que também requer explicação.